Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gostaria que você rezasse uma Ave Maria. Ontem, eu e minha esposa, Dorinha, fizemos 40 anos de casado. Que Nossa Senhora, que Jesus, que Maria possa nos abençoar também você, que também fez aniversário de casamento, toda a sua família. A palavra hoje é Marcos capítulo 2, 18 a 22. Vai falar sobre o jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram-lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: porventura podem jejuar os convidados da núpcia enquanto ele está com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhe é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Pelo contrário, o remendo arranca novo pedaço das vestes usada e torna-se pior do que o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perder juntamente com os odres, mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é o noivo, Jesus é o esposo. Aqui ele não diminui a questão do jejum. E sim, ele diz que ele, o esposo, está presente. Não há necessidade de jejuar, porque ele está presente. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Aí sim faz o jejum. Por que os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Como eu disse, Jesus disse, podem porventura jejuar os convidados da núpcia enquanto ele está com eles? O catecismo da Igreja Católica, só em cima dessa palavra, dessa intenção dos fariseus, e muitas vezes a minha intenção, a sua intenção também, até mesmo de criticar as coisas de Deus, o catecismo diz assim, no parágrafo 1484, eu gosto muito de usar o catecismo nas minhas pregações. Admiro os pregadores que usam os documentos da igreja. Mas o catecismo diz assim: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. E nada tem consequências piores para o próprio pecado. Para isso a igreja é para o mundo inteiro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que esse catecismo quer dizer? Às vezes eu faço jejum, mas eu maltrato as pessoas. Às vezes eu faço jejum, mas não sou solidário com aquelas pessoas que passam necessidade. E aqui, o jejum era uma prática do Antigo Testamento levada muito a sério. O Antigo Testamento, por isso os fariseus seguiam ao pé da letra. Então, para nós entendermos um pouquinho a resposta de Jesus, a essa pergunta, vamos dar uma olhada na legislação referente ao jejum. Lá em Levítico 16:30, diz assim: porque nesse dia se fará uma expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os pecados diante do Senhor. Então, na lei, a lei verdadeira, isso é, a lei antes de ser alterada pelos doutores da lei, eles iam muito em cima
das suas intenções, né? Então, o jejum era prescrito apenas para o dia da expiação dos pecados. Expiação é o quê? Expiar, purificar. Então, os fariseus que gostavam de aparecer e mostrar ao povo que eles eram puros, que eles eram santos, que seguiam os mandamentos, seguiam as leis, né? Jejuavam 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira. Acontece que a festa de casamento na Palestina, ela durava 1 semana. Então, como eles eram muito espertos, para poder aproveitar das festas, comendo tudo que tinha direito, eles fizeram uma espécie de emenda na famosa lei, né? Parece que nós estamos vendo o mundo de hoje, né? O nosso país de hoje. Então, eles fizeram essa emenda, né? E de modo que a semana que houvesse festa, de casamento, o jejum poderia ser suspenso para que se pudessem comer e beber sem miséria e se divertir à vontade. Comer e beber do que é dos outros. Repare que eles eram típicos políticos disfarçados de religiosos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eram políticos disfarçados de religiosos e, mais do que isso, santos. Se diziam ser santos, né? Jesus respondeu: podem o amigo do esposo, que são os discípulos, que são as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, afligir-se enquanto o esposo está com ele? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Esses dias é hoje. Esse tempo que Jesus está falando é hoje. Então, Jesus tinha resposta para tudo. Ele era semelhante a um goleiro que pegava tudo. Lia os pensamentos, né? Foi aquilo que o Simeão disse para Nossa Senhora. Ele vai ler pensamentos de muitos. O jejum só tem sentido se for praticado com amor. Amém? O jejum só tem sentido se for praticado com amor. Tudo que fizemos forçados ou por obrigação não terá sentido. Se a pessoa vai à igreja, você que é evangélico, vai ao culto esforçado, não tem sentido. Vai ao grupo de oração esforçado, não tem sentido. Você tem cumprido com a sua missão de coração? Você vai à igreja, você faz jejum, você vai ao grupo de coração? Você tem cumprido a sua missão? Você tem feito algo forçado, com má vontade? Qual é o sentido que você dá ao jejum? Sabemos, meu irmão, minha irmã, que o jejum faz parte de um saber humano que nos ajuda a ter autodomínio e a colocar o nosso corpo e o nosso espírito em oração. É preciso ordenar o nosso espírito, né? É preciso ordenar o nosso espírito, o nosso corpo, para que ele esteja em comunhão com o nosso ser interior. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus aqui, ele não quis, diminuir o jejum. E sim, Jesus quis dar um novo sentido do jejum. Jejum precisa ter uma meta maior, que é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, todo o seu ser, tudo que você está passando, as dificuldades. Deus
possa abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.